Cairbar Chutel Vida e Atos dos Apóstolos, primeira edição, 1933. Prefácio. Vida e Atos dos Apóstolos é uma compilação de Atos dos Apóstolos comentada e ampliada com dados históricos que pudemos obter sobre a vida dos apóstolos e sua ação sob os auspícios dos Espíritos Mensageiros de Deus, ante a suprema direção de Jesus Cristo. Esforçamo-nos o quanto nos foi possível para dar nesta obra uma interpretação espiritual sobre a doutrina que os discípulos de Jesus anunciaram e pela qual viveram e se sacrificaram. De acordo com a orientação espírita, que tem por fim restabelecer a religião de Jesus Cristo, desnaturada pelos papas e concílios, a vida e atos dos apóstolos vem revestida de uma exegese nova, em harmonia com a lógica, a razão, e os fatos, que constituem o seu princípio fundamental. É uma obra didática para os estudantes do Novo Testamento que, estamos certos, encontrarão nela novas luzes para se aproximarem da verdade e bem se orientarem no caminho que vai ter a Jesus, o supremo autor e consumador da fé. Vida e Atos dos Apóstolos foi escrito ao correr da pena, em 1 mês e 5 dias numa época de lutas intestinas que ensanguentaram o solo paulista. Os leitores devem encontrar nela muitas lacunas que nos teriam passado desapercebidas. Além disso, a nossa incompetência intelectual não nos permitia fazer obra de mestre. Mas esforçamo-nos tanto quanto nos foi possível para, dóceis às inspirações dos caros espíritos que dirigem o nosso movimento, expor com clareza e precisão o que sabíamos sobre os apóstolos, bem como fazer um estudo sintético das elucidações doutrinárias, pondo de lado dissertações inúteis e logomaquias vãs. Se esta obra alcançar o fim a que se destina, isto é, esclarecer de certo modo a vida e os atos dos apóstolos, e guiar mesmo que seja uma única alma para Deus, nós nos daremos por felizes. Matão, 3 de outubro de 1932. Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento, escrito em grego pelo evangelista Lucas, o autor do o Evangelho. Esse livro contém a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo, até a chegada de Paulo, em Roma, segundo dizem, no ano 63. Parece ser a continuação do referido Evangelho também dedicado a Teófilo. Consta de 28 capítulos. Se quiséssemos resumi-lo, nele veríamos história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, igrejas, até a morte de Herodes, o cumprimento de muitas promessas do Cristo, a prova da ressurreição e aparições do Divino Mestre, a difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém, o desinteresse, a caridade dos primeiros apóstolos, enfim, o que sucedeu a estes até a sua dispersão, para pregarem o Evangelho em todos os lugares ao seu alcance. O evangelista Lucas foi um dos grandes discípulos de Paulo. Nascido na Antioquia, exercia a medicina e afirmam ter sido um bom artista. Daí o haverem-no escolhidos médicos por seu patrono. Mas o principal de Lucas não é ter sido médico, mas sim um grande apóstolo do cristianismo nascente. Pelo seu Evangelho e Atos, vê-se que era um homem ilustrado, de vistas largas, pois bem interpretava um movimento de reforma religiosa que se operou em seu tempo, movimento que mereceu todo o seu auxílio prestado à causa cristã com rara abnegação. Foram unicamente estes os dados mais acertados que conseguimos obter sobre tão ilustre personalidade, que assinalou sua passagem pela terra como um super-homem, entidade dotada, pelo que se vê, de faculdades admiráveis que eram as insígnias de tão ilustre quão elevado espírito. Exegese histórica dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro relatei, ó Teófilo, todas as coisas a fazer e a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de haver dado preceitos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais ele também, depois de haver padecido, apresentou-se vivo, dando disto muitas provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos, e 1:4. A leitura e meditação dos Atos dos Apóstolos, assim como acontece com todos os livros do Novo Testamento, nos proporcionam agradáveis momentos de instrução e, ao mesmo tempo, de consolação.
muitas proposições ressaltam aos nossos olhos, ao abrir este livro, pequenino na verdade, mas grande no seu extraordinário escopo de levar a todos os lares os dados históricos da missão apostólica, em suas fases gloriosa e dolorosa, mas sempre proveitosas aos extraordinários seguidores do ressuscitado da Galiléia e bem assim àqueles que quiseram e aos que querem seguir-lhes as pegadas. O que logo ressalta às nossas vistas nesta tirada de Lucas, é a confirmação que o ilustre evangelista faz do primeiro livro por ele escrito, ou seja, do terceiro evangelho, em que há tudo o que é necessário fazer e ensinar sobre os preceitos de Jesus, desde o nascimento do Senhor em Belém, até o dia de sua ascensão, inclusive as lições recebidas durante os 40 dias em que o Mestre esteve com eles, aparecendo-lhes por esse espaço de tempo após sua morte. Este fato das aparições de Jesus, relatado por todos os evangelistas e confirmado nas diversas epístolas inseridas no Novo Testamento, é muito significativo e não pode deixar de constituir a base fundamental da religião cristã, como já temos dito em outras obras. Essas aparições são as provas positivas da continuidade da vida do Divino Mestre e, portanto, do prosseguimento da sua missão, tal como ele mesmo declarou, segundo refere o evangelista João: não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco, e depois o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Xiv. 19. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Xiv. 21. O último trecho é a recomendação solene do Mestre para que eles não saíssem de Jerusalém, a fim de esperarem a promessa feita pelo Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Essa promessa se refere à difusão do Espírito, bem caracterizada primeiramente no capítulo 7, 37 e 39 de João. No último, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Disse isto a respeito do Espírito que iam receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, pois Jesus não tinha sido ainda glorificado, e depois nos capítulos 14 sim a mais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Paráclito, a fim de que fique sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. 15,17. Eu vos tenho falado estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. 25, 26. Capitão 15. Quando, porém, vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o princípio. 26, 27. Capitão XVI, ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora, quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. 12 a 14. Na parte final do trecho acima transcrito, nós observamos a íntima ligação existente entre a vinda do Paráclito e o batismo referido pelo Batista. Eu vos batizei com água, mas atrás de mim vem quem vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11. Jesus confirma o que disse João Batista, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1, v. 5. O Espírito Santo e a ascensão de Jesus. Eles, pois, estando reunidos outra vez, perguntaram-lhe: Senhor, é agora, porventura, que restabeleces o reino de Israel? E ele lhes respondeu: a vós não vos compete saber os tempos e as épocas,
que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até as extremidades da terra. E tendo dito estas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, e uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que 2 varões com vestiduras brancas se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como viste ir para o céu. Atos, IV. 6-11. Em uma obra anterior, fizemos esclarecimentos a respeito da palavra Espírito Santo, que a cada passo se encontra nos Evangelhos. Não será demais, entretanto, estendermos-nos em certas considerações a esse respeito, para que os leitores melhor compreendam o sentido das Escrituras, especialmente os Atos dos Apóstolos que nos propomos a respigar. As antigas Escrituras não continham o qualificativo santo quando se falava do Espírito. Todos os apóstolos reconheciam a existência de espíritos, mas entre estes, bons e maus. No Evangelho de Lucas, lê-se: aquele que pede, obtém, o que procura, acha, abrir-se-á ao que bater. Se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, com muito mais forte razão vosso Pai enviará do céu um bom espírito àqueles que o pedirem. 10-13. Foi só com a tradução das antigas Escrituras e constituição da Vulgata que esse qualificativo foi acrescentado, com certeza para fortificar o mistério da Santíssima Trindade, tirado de uma lenda hindu, aventado por comentadores das Escrituras, que desde logo após a morte de Jesus, viviam em querelas, em discussões sobre modos de se interpretar as Escrituras. É essa mesma Trindade que foi proclamada como artigo de fé, pelo Concílio de Nicéia, em 325, após ter sido rejeitada por 3 concílios. O mistério da SS Trindade veio criar uma doutrina nova sobre a concepção do Espírito, atribuindo a este, quando revestido do qualificativo santo, um ser misterioso, incriado, também Deus e coeterno com o Pai. Desvirtuada por completo de sua verdadeira significação, a promessa de Jesus não representa para as igrejas romana e protestante a difusão do Espírito, ou antes dos Espíritos, que, por ordem de Deus e enviados por Jesus, viriam restabelecer todas as coisas, mas sim um dom sobrenatural, um movimento de cérebro e de coração que Deus operou unicamente nos apóstolos, no dia de Pentecostes. Nós vamos ver adiante, pelo enredo dos trechos dos Atos, que esta doutrina é absolutamente errônea, não só errônea como também obstrutiva dos princípios cristãos, inutilizando por completo as palavras de Jesus, sua vida e os ensinos apostólicos, únicos capazes de, quando recebidos em sua verdadeira significação, transformar o homem, guiando-o bem aos seus destinos imortais. Para maior esclarecimento desta tese, convidamos o leitor a consultar a importante obra de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, lendo, com especialidade, o 4º, 5º e 6º capitão desta obra, bem como a 6ª nota complementar. Ao estudar a Bíblia, todo juízo preconcebido nos obscurece o entendimento. O qualificativo santo que se encontra na Bíblia para designar Espírito bom, não deve absolutamente ser interpretado como um ente misterioso, sibilino, que constitui a 3ª pessoa da SS Trindade. Mas sim, como sendo um espírito adiantado, de bondade, de amor e sabedoria. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, Daniel 13:45, a seguinte notícia: o Senhor suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Por aí se conclui claramente que, tratando a Bíblia, em sua moderna publicação, de Espírito Santo, o qualificativo santo representa as qualidades superiores de um indivíduo. É bom que os leitores tomem nota desta elucidação, pois, ao transcrever as passagens dos Atos, havemos de encontrar muitas vezes a palavra Espírito Santo, que não pode deixar de ser ligada a uma pessoa. Desejavam os discípulos saber de Jesus à época do restabelecimento do reino de Israel,
Mas o Senhor lhes respondeu que a eles não competia saber tempos, nem épocas, pois a sua tarefa era serem suas testemunhas não só em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até nas extremidades da terra. Ora, sabemos que as extremidades da terra, ao tempo de Jesus, eram muito limitadas, e se essa tarefa ficasse adstrita unicamente àqueles seus discípulos, excluindo-se a lei da reencarnação e o prosseguimento da sua ação do mundo espiritual em estado de espíritos, ela ficaria absolutamente resumida a uma nação, e então a religião do Cristo seria uma religião nacional, e não uma religião mundial, como é o seu verdadeiro caráter. Sendo a doutrina de Jesus permanente, eterna, palavra que não passa, só considerando-a espiritualmente, sem o véu da letra, poderemos acolhê-la hoje com um cérebro forte e um coração que palpita, desejoso de verdade e de progresso. Ficamos compreendendo, além de tudo, que Jesus conversava com os seus discípulos, depois de ter morrido, dando-lhes instruções e ordenando-lhes observância de seus ensinos. Esses 40 dias em que o Mestre esteve com eles, foram aproveitados, para lhes repetir os seus ensinamentos, firmar-lhes a fé, e tornar aqueles que deveriam levar por todo o mundo a palavra da ordem, fiéis obreiros, trabalhadores dedicados e intemeratos, pois teriam a seu lado espíritos para os auxiliar em todas as conjunturas e fazerem com que persistissem até o fim. E foi só depois de lhes ter dito tudo o que era preciso, de lhes ter dado todas as instruções necessárias que, segundo refere Lucas, o Mestre elevou-se às alturas, desmaterializando-se diante dos olhos de todos. Os espíritas compreendem bem esses fenômenos de materialização e desmaterialização, tão extraordinariamente verificados com Jesus e referidos nos Evangelhos. E diz o texto que, enquanto eles tinham os olhos fitos no céu, maravilhados da ascensão de Jesus, eis que apareceram e se puseram ao lado deles 2 varões com vestiduras brancas e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como viste ir para o céu. Esta sessão foi verdadeiramente imponente, pois até os varões, materializados, falaram, dando explicações e revelando coisas futuras, como a nova vinda de Jesus, como todos esperamos, e não reencarnado, mas sim semelhante à sua estada, quando ressuscitado, ou seja, materializado. E quem seriam esses varões, que vieram trazer-lhe o seu testemunho? O evangelista não o diz, mas nós julgamos que foram os mesmos que se mostraram aos apóstolos no Tabor, como testemunhos da excelsa missão de Jesus, Moisés e Elias, um representando a lei, outros profetas, que, ao ver de Jesus, são incluídos nos seus preceitos de amor a Deus e ao próximo. A eleição de um apóstolo em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que está perto de Jerusalém, na distância da jornada de um sábado. E quando entraram, subiram ao cenáculo, onde assistiam Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos, estava ali reunida uma multidão de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque era ele contado entre nós e tomou parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade e, precipitando-se de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aqueldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós,
começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, também chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para tomar parte deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou para ir ao seu próprio lugar. E a respeito deles deitaram sortes, e caiu a sorte sobre Matias, e foi ele contado com os 11 apóstolos. Atos, capitão I, VV. 12-26. Os apóstolos não são eleitos, mas sim escolhidos, e a sua escolha não pode deixar de ser feita sem o assentimento dos espíritos encarregados da espiritualização da humanidade. Assim compreenderam aqueles que foram chamados por Jesus para a alta investidura de transmitir as novas da salvação às gentes. Neste capítulo se verifica que, obedientes às ordens do Divino Mestre, eles permaneceram em Jerusalém, onde perseveraram unanimemente em oração, e juntamente a eles as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, os irmãos do Senhor e mais pessoas, que constituíam uma multidão de cerca de 120 indivíduos. Este trecho dos Atos é digno de recordação, porque vamos verificar que não foram só os 12 apóstolos que receberam o Espírito, mas sim todos os que lá estavam. Havia falta de um membro entre os principais apóstolos, pois estavam só 11, quando deveriam ser 12, ou seja, os representantes das 12 tribos de Israel, que continuariam a se esforçar para o estabelecimento do reinado de Deus, na terra. Então, Pedro, fazendo referência a Judas, que havia falido em sua tarefa, pelo que deliberou suicidar-se, lembrando que esse fato dava cumprimento a uma profecia muito remota narrada nos Salmos, propôs a escolha de um dos presentes para preencher o lugar ocupado anteriormente. Mas era preciso que o escolhido tivesse acompanhado a Jesus, desde o tempo do seu batismo, até o dia da ascensão. Foram encontrados dois que se achavam nestas condições: José Barsabás, também cognominado Justo, e Matias. Eles fizeram uma súplica ao Senhor, para que escolhido fosse o substituto, e tirando sortes, recaiu esta em Matias, ficando assim completo o número dos apóstolos maiores. Dizemos apóstolos maiores, porque julgamos que os demais que ali se achavam não deixavam também de ser apóstolos, como se vai ver ao tratarmos da explosão de Pentecostes. Faz-se interessante insistir mais uma vez sobre o número de pessoas que se achavam em constante oração no cenáculo, calculado em 120 pessoas. Estando este capítulo em íntima relação com o que segue, é preciso que o estudante evangélico o retenha para bem compreender o relato de Lucas, de que nos vamos ocupar em seguida. O dia de Pentecostes, a difusão do Espírito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram, para repousar sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E habitavam em Jerusalém judeus, homens religiosos, de todas as nações embaixo do céu, e quando se ouviu este ruído, ajuntou-se ali a multidão e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam atônitos e maravilharam-se, perguntando: não são galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na língua do nosso nascimento, partos, medas, e elamitas, e os que habitam a Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, o Ponto e Ásia, a Frígia, a Panfilia, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, sendo uns judeus e outros prosélitos, cretenses e árabes, como é que o ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus? E ficaram todos atônitos e perplexos, e perguntavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos 2, 113. A explicação deste capítulo já foi dada em uma obra anterior,
Parábolas e Ensinos de Jesus, pág. 317, que recomendamos à atenção dos leitores. Vamos limitar a nossa exposição aos interessantes fenômenos de xenoglossia, ou seja, a faculdade de falar ou escrever em uma ou mais línguas estranhas, desconhecidas do médium, durante o transe mediúnico. Este fenômeno está bem caracterizado por Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, v. 10, com o título Diversidade de Línguas. Essa faculdade mediúnica vem de tempos imemoriais. Parece que nos tempos de Paulo, era bem avultado o número de indivíduos que gozavam desse dom, e naturalmente se jactavam, julgando que bastava lhes possuí-lo para já serem considerados no reino do céu. Foi provavelmente o que levou o apóstolo a dizer no capítulo 13, Epístola 1 aos Coríntios: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, tenho-me tornado como o bronze que soa, ou como o sino que tine. O dom de línguas não tem absolutamente o caráter sobrenatural que as igrejas de Roma e protestante lhe querem dar, atribuindo-o a um milagre peculiar, exclusivamente dado aos apóstolos, pela terceira pessoa da SS Trindade. Essas manifestações foram inúmeras na época do cristianismo nascente e delas participavam homens e mulheres, livres e servos, como se irá verificar na continuação do estudo dos Atos dos Apóstolos. A mediunidade poliglota, na fase espírita, desde o seu início, se salienta, de modo admirável, nos relatos dos sábios e investigadores. Para não multiplicar citações, limitamo-nos a lembrar o caso da filha do juiz Edmondes, de New York. João W. Edmondes, primeiro juiz do Tribunal Supremo, de New York, foi um habilíssimo magistrado, homem muito benquisto pela sua honorabilidade. Ocupou nos últimos tempos os mais elevados cargos judiciais com talento, perspicácia e valor. Referindo-se aos trabalhos do juiz Edmondes, o grande sábio Alfred Russel Wallace escreveu: os trabalhos do juiz Edmondes são provas convincentes de fatos resultantes das experiências desse magistrado. Sua própria filha tornou-se médium, e pôs-se a falar línguas estrangeiras que lhe eram totalmente desconhecidas. Ele exprime-se do seguinte modo sobre o assunto: ela não seu, salvo um ligeiro conhecimento de francês, aprendido na escola. Não obstante isso, tem conversado frequentemente em 9 ou 12 idiomas diferentes, muitas vezes durante uma hora, com a segurança e a facilidade de uma pessoa falando sua própria língua. Não é raro que estrangeiros se entretenham, por seu intermédio com seus amigos espirituais e em seu próprio idioma. Cumpre-nos dizer como se passou tal fato em uma das circunstâncias. Uma noite em que 12 ou 14 pessoas se achavam em meu pequeno salão, o Sr. Idegren, um artista desta cidade, foi introduzido em companhia de um cavalheiro que se apresentou como sendo Evangelides, natural da Grécia. Pouco depois, um espírito falou-lhe em língua inglesa, por intermédio de Laura, e tantas coisas lhe disse que ele reconheceu estar por seu intermédio em relação com um amigo que falecera em sua casa alguns anos antes, mas de quem ninguém tinha ouvido falar. Nessa ocasião, por intermédio de Laura, o espírito disse algumas palavras e pronunciou diversas máximas em grego, até que, enfim, o senhor lhe perguntou se ele poderia ser compreendido quando falasse em grego. O resto da conversação transcorreu durante mais de uma hora, da parte do senhor inteiramente em língua grega. Laura também falava em grego e algumas vezes em inglês. Em certos momentos, Laura não compreendia a ideia sobre a qual ela ou o senhor Gelides falavam, mas, em outras ocasiões, a compreendia, posto que falasse em grego e ela própria se servisse de termos gregos. Vários outros casos são conhecidos e está averiguado que essa jovem tem falado as línguas espanhola, francesa, grega, italiana, portuguesa, latina, húngara, hindu, assim como em outras que eram desconhecidas das pessoas presentes. Esses idiomas eram falados em nome de pessoas falecidas que conversavam com os seus parentes e conhecidos presentes. Ultimamente as revistas psíquicas e espíritas têm noticiado muitos casos de xenoglossia observados por pessoas de responsabilidade moral e científica.
Foram esses fenômenos que se verificaram no dia de Pentecostes, no cenáculo, e maravilharam povos de todas as partes da Judéia, da Ásia, do Egito, etc. Mas, como diz o Eclesiastes, o que foi, é o que é, e o que é o que há de ser, ontem como hoje. Não faltaram negadores sistemáticos que, sem saber o que pensavam, nem o que diziam, afirmavam que todas aquelas pessoas reunidas no cenáculo, em número de 120 almas, já à hora terceira, 9 horas da manhã, se achavam embriagadas. O homem continua a julgar os outros por si, sem pensar nos juízos temerários que externa. Se o homem julgasse pela reta justiça, ficaria compreendendo que aqueles fatos, outra coisa não eram que manifestações de espíritos que vieram dar cumprimento à promessa de Jesus. Outro fenômeno, muito clássico hoje, que tem sido observado em inúmeras sessões espíritas e tem sido relatado pelos experimentadores, são as luzes, flocos de luzes, bolas de luzes, que assinalam a presença dos espíritos, fenômenos verificados no cenáculo e qualificados por Lucas como, umas como línguas de fogo. O discurso de Pedro à profecia de Joel. Mas Pedro, estando em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens da Judéia e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e prestai ouvidos às minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, como vós supondes, visto que é ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que dissera o profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. V. 1421. O discurso de Pedro não termina nestes versículos. Continua até o versículo 36. Para não tomar espaço, deixamos de transcrever a última parte, recomendando a atenção dos leitores, pois em qualquer Novo Testamento com facilidade encontra-la-ão. Nessa parte o apóstolo lembra aos israelitas os grandes poderes de Jesus, os prodígios por ele operados e os sinais que Deus fez por meio dele, bem como seu crucificamento por mãos de iníquos, a sua ressurreição, a incorruptibilidade de seu corpo, as antigas profecias avisando tudo o que ia suceder, etc. Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus escolheu. Se lermos atentamente os evangelhos, veremos que esse homem era um excelente médium, intuitivo e inspirado. Já anteriormente ele tomara a palavra e falara inspirado pelo Espírito, em nome dos 12. No capitão XVI de Mateus, v. 15 e 16 os leitores verão que perguntando o mestre aos seus discípulos quem diziam eles ser o Filho do Homem, foi Pedro quem falou em nome dos 12, e falou inspirado pelo Espírito, transmitindo a revelação, sobre a qual Jesus disse que edificaria sua igreja. Pedro começou o seu discurso citando a profecia de Joel, profecia esta incerta no Antigo Testamento e que anuncia os acontecimentos que se realizariam não só naquela época, como, com mais precisão ainda, na em que nos achamos e num futuro próximo. Essa profecia é bem clara e se verificou no cenáculo com a produção de línguas estrangeiras, pelos médiuns poliglotas, que em número de 120, ali se achavam. Mancebos tiveram visões, pois, viram as chamas como que ínguas de fogo repousando sobre todos. Não consta, entretanto, dos atos, que os velhos tivessem sonhos, o que quer dizer que a profecia não foi realizada em sua totalidade. Mas depois, conforme veremos no decorrer dos nossos estudos, outras manifestações, como curas, etc., foram verificadas, até que chegada à Era Nova, em que nos achamos, tem-se dado manifestações de todo o gênero, como as que temos observado, segundo os relatos transmitidos pelos sábios e experimentadores que, com o auxílio de poderosos médiuns,
tão poderosos como os apóstolos e, talvez mais ainda, tem prestado todo o seu serviço para desmoronar o templo do materialismo, erguendo sobre a grande pirâmide do amor, o belo farol da imortalidade. Nós cremos, entretanto, que, por ocasião do cristianismo nascente, muitos médiuns, quantidade inumerável, mesmo, se desenvolveram e foram desenvolvidos, o que levou Paulo a estabelecer regras para o bom sucesso das reuniões que se efetuavam naquela época. Na Epístola aos Romanos, capítulo 12, 4, diz Paulo: pois assim como temos muitos membros em um só corpo, e todos os membros não têm a mesma função, assim nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E tendo dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, profetizemos, segundo a proporção da nossa fé, se é ministério, dediquemo-nos ao nosso ministério, ou o que ensina, dedique-se ao que ensina, ou o que exorta, à sua exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade, o que preside, com zelo, o que usa de misericórdia, com alegria. É bastante este trecho para nos deixar ver qual era a vida dos discípulos e seus atos. Tarefa toda espiritual que não poderia dispensar o auxílio dos espíritos encarregados de fazer reviver neles as palavras de Jesus, e guiá-los em todas as suas ações. Aí está bem clara a missão do profeta, que deve salientar a profecia. O apóstolo da luz, comparando a diversidade de membros do nosso corpo, cada qual com sua serventia e seu mister, fez ver a diversidade de dons, de faculdades psíquicas, faculdades essas que devem ser orientadas pelos preceitos do Cristo, que é a cabeça, o chefe, assim como todos os nossos membros sujeitos estão à cabeça. Na primeira aos Coríntios, 12, 4:31, o doutor dos gentios é ainda mais explícito, mostrando que todas as manifestações são orientadas, ou para melhor dizer, permitidas por Deus. Todos os rios de água viva, aos quais o Mestre se referiu, que manariam do ventre daquele que nele cresce, fazendo alusão ao Espírito que haviam de receber, tinham uma só fonte que é Deus. Vamos aproveitar a palavra de tão ilustre doutor. Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito, e há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro fé, no mesmo Espírito, a outro, dons de curar, em uma só Espírito, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, diversidade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas todas estas coisas operam só e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um particularmente o que lhe apraz. O dom do Espírito Santo, como dizem as igrejas, vê-se bem claro que é o dom da mediunidade e comunicação dos espíritos. Cada médium tem a sua missão, sabedoria, ciência, fé, curas, maravilhas, profecia, línguas, etc., etc. Mas é preciso não esquecer que existem também os que têm o dom de discernimento dos espíritos. Ora, se existem indivíduos encarregados do discernimento dos espíritos, e se este dom foi enumerado por Paulo, parece claro e lógico que não é só um espírito que produz tudo, não é sempre o mesmo espírito que produz maravilhas, curas, profecias, etc., etc., mas sim, muitos, sendo que hectares adiantados e atrasados, senão não haveria necessidade de discernimento. Quis Paulo dizer, que todos os espíritos são provenientes de Deus, e não como julgavam os judeus, que os havia por parte do diabo. Na conclusão do capítulo, Paulo trata da necessidade da unidade espiritual da congregação, repetindo o que havia dito aos romanos e acrescentando várias considerações elucidativas, muito ao alcance de todos e da compreensão dos que nos leem. Depois, porém, de terminado o discurso de Pedro, a multidão que o ouvia, perguntou a Pedro e aos apóstolos, o que se deveria fazer para se tornar cristão.
Eles responderam: Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós é a promessa e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, e a quantos chamar o Senhor nosso Deus. E os exortava: Salvai-vos desta geração perversa. E os que receberam a palavra foram batizados, e foram admitidas naquele dia quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, conforme a necessidade de cada um. Este trecho caracteriza perfeitamente a conversão positiva daquela gente simples e humilde que foi incluída nas fileiras da nova doutrina, de abnegação, de humildade, de bondade, de desapego, de amor, que o Cristo havia anunciado, e pela qual não temeu nem recuou à morte afrontosa da cruz. O batismo de que fala os Atos, é o batismo de adoção da nova fé. Não se julgue este batismo, nem se o compare com os batismos das igrejas que desnaturaram o cristianismo, estabelecendo cultos e sacramentos exóticos, que não falam à alma, nem ao coração e só têm servido para produzir incrédulos e fanáticos. O batismo dos apóstolos era um sinal que deveria imediatamente produzir outro sinal visível de demonstração de fé, tornando o indivíduo uma nova criatura, no seu falar, no seu proceder, na sua palavra, nas suas ações e até nos seus pensamentos. Não passava de um sinal, sinal invisível, porque era feito com água que não deixa marca, mas que servia tão somente no indivíduo para dar uma impressão de que tinha necessidade de produzir sinais visíveis da sua regeneração, da sua conversão. A água nenhum valor tinha. Mera exterioridade para satisfazer exigências pessoais, ela não podia representar o batismo de Jesus, ou do Espírito, recomendado por João Batista. E isto se conclui com toda a lógica, lendo-se com atenção o capitão 2, v. 43 e seguintes, que assinalam o modo de vida dos conversas, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, conforme a necessidade de cada um. O batismo produziu neles este sinal visível e os fazia queridos de todos. A cura de um coxo e o discurso de Pedro. Pedro e João subiram ao templo, para a oração da hora nona. E era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham cada dia à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, e este vendo a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava-lhes que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele, esperando receber deles alguma coisa, olhava-os com atenção. Mas Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram e, dando um salto, pôs-se de pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, reconhecendo ser este o homem que se assentava a esmolar à porta formosa do templo. Todos ficaram cheios de admiração e pasmo pelo que lhe acontecera. Atos 3:1-10. Esta narrativa muito simples, cujo fato nenhum caráter miraculoso encerra, pois, são inúmeros os casos de curas narrados nos Evangelhos e até no Antigo Testamento, vem demonstrar mais uma vez que a cura dos enfermos, por ação psíquico-magnética, faz parte do programa de Jesus, como bem compreenderam os discípulos e o Espiritismo apregoa. De fato, o trabalho, ou antes, a missão do apostolado não consiste em cultos, nem está sob a ação de ritos desta ou daquela espécie. O seu desiderato não pode deixar de ser o de fazer o bem. Ide por toda a parte, disse o Cristo, curai os enfermos, expeli os demônios e anunciai o Evangelho.
E estudando a vida dos apóstolos e seus atos, nós vemos que todos eles, assistidos pelos Espíritos do Senhor, a essas recomendações limitaram a sua tarefa espiritual. A vida dos apóstolos começou com a aprendizagem destes durante o tempo que seguiram a Jesus, desdobrando-se em grande atividade após a passagem do Mestre para outra vida, depois de terem recebido o Espírito no cenáculo. Antes do Pentecostes nada, absolutamente nada eles fizeram, a não ser aprenderem com o Senhor o modo pelo qual deveriam agir, para que a grande religião, o cristianismo, pudesse ser, ou antes, pudesse constituir-se a religião mundial. Nesta passagem observamos, primeiro que os apóstolos eram destituídos de bens, prata e ouro não tinham, mas tinham coisa muito superior à prata e ao ouro, coisas que com estes metais não se pode fazer, pois que, eles as faziam com o dom de Deus. 2. O que a cura do coxo foi feita por processo psicomagnético, tendo eles empregado a fixação dos olhos. Olha para nós, disse Pedro, e também estabelecido o contato com o doente. Pedro, tomando pela mão direita, o levantou. A cura foi rápida, os membros entorpecidos adquiriram vigor, firmando-se os pés e artelhos do paciente. Como é muito natural, todo o povo, cheio de admiração e pasmo pelo que acontecera, ficou em torno de Pedro e João, de olhos fixos para estes dois apóstolos, sem compreender o escopo dessa cura e como puderam eles operar. Foi quando Pedro, no pórtico de Salomão, deliberou falar-lhes exaltando o poder do Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacobe, que glorificou a Jesus, com o auxílio de quem e por cuja fé, aquele homem se havia restabelecido. Não foi, disse Pedro, por nosso poder ou por nossa piedade, que o fizemos andar. E estendeu-se em considerações doutrinárias, relembrando a paixão do Cristo, as profecias feitas a esse respeito, as recomendações de Moisés aos israelitas sobre a adoção do moço profeta que Deus deveria suscitar, assim como as profecias de Samuel e os que o sucederam, a tal respeito. No capitão que respigamos o leitor encontrará, do v. 11 ao 26, o discurso de Pedro no templo. Deixamos de nos estender em mais considerações sobre a cura do coxo, porque, na nossa sobrinha, histeria e fenômenos psíquicos, as curas espíritas já deixamos essa tese bem defendida, pelo que, convidamos os estudantes do Evangelho a passarem revista a dita obra. Não convém repetir e repisar o assunto, pois, o nosso tempo é escasso, e não nos convém sair da tese enunciada, que é Vida e Atos dos Apóstolos. A prisão de Pedro e João. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, enfadados por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, e deitaram mão neles e os detiveram até o dia seguinte, pois já tinha chegado a tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e elevou-se o número dos homens a quase 5.000. Atos 4:1-4. Desde que a classe sacerdotal entrou no mundo, tem sido perene a luta que essa classe promoveu contra os apóstolos. Um sacerdote, seja do credo que for, não suporta absolutamente um apóstolo. Para os sacerdotes, os apóstolos são os perversores da consciência, são magos, feiticeiros e têm demônio. Dotados de atroz orgulho, imbuídos de um egoísmo mortífero, os sacerdotes, de todos os tempos, têm-se como os representantes de Deus na terra, os chefes de tudo e de todos. Só eles são sábios, só eles são virtuosos, só eles são santos, só eles interpretam a vontade de Deus. Nos banquetes, nas festas, na sociedade, na família, os primeiros lugares são sempre ocupados pelos padres, sacerdotes. Nas praças públicas querem ser cumprimentados, as suas sentenças são irrevogáveis e a sua palavra, infalível. Passe o leitor uma vista d'olhos no sacerdotalismo hebreu, no sacerdotalismo levítico, e atualmente no sacerdotalismo romano e protestante, para melhor se inteirar da nossa afirmação. No tempo, ou no início do cristianismo, conforme depreendemos dos evangelhos, foi tão abjeta a ação dos sacerdotes que Jesus, o manso, o humilde Filho de Deus, viu-se obrigado a apostrofá-los.
Quase no fim do seu trabalho messiânico, nas vésperas de sua condenação, Jesus não se conteve e ergueu o brado dos 7 ais contra o sacerdotalismo que, no dizer de mestre, fechou aos homens o reino dos céus. Abstemo-nos de transcrever esse libelo, não porque deixemos de ser solidários com o mestre, mas porque em qualquer Novo Testamento, católico ou protestante, o leitor encontra-lo-á no capítulo 23, 13 a 39, de Mateus. São eles os perseguidores de profetas, os assassinos de sábios e dos mensageiros de Deus. Raça de víboras, desconhecem a justiça, a misericórdia e a fé. São cheios de rapina e podridões. Devoram as casas das viúvas e seus olhos estão sempre voltados para as ofertas. O seu Deus é o ventre, como disse Paulo. Como poderiam eles, que a ninguém curavam, suportar a cura operada por Pedro e João? Como poderiam, os incrédulos e materialistas saduceus, ouvir falar na ressurreição de Jesus e na ressurreição dos mortos? Não podendo vedar a palavra aos apóstolos e proibir-lhes a cura dos enfermos, deliberaram prender os intimoratos da nova fé. E não é isto que também temos observado na época atual em que o sacerdotismo protestante e romano, principalmente este, desenvolve uma atividade guerreira nunca vista, concorrendo direta e indiretamente para uma luta fratricidade que enche os campos de cadáveres. Onde está o 5º mandamento da lei de Deus, que a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana mandou transcrever nos seus catecismos, e a Santa Igreja Protestante também mandou imprimir em seus livretos? O mandamento é só para ficar escrito, e não para ser cumprido. Felizmente, os tempos passam, como relâmpagos, e o reino de Deus se avizinha. Esses poderosos que semeiam a desolação e a morte, já estão nos seus últimos estertores, pois com a próxima vinda do reino de Jesus, tudo será renovado e a seara será entregue a quem der frutos de fé e de misericórdia. Diz, finalmente, o texto, que apesar da grande pressão sacerdotal, que dominava com os governos de então, as conversões eram verificadas em massa, já contando o cristianismo, em poucos dias, só nas circunvizinhanças de Jerusalém, quase 5.000 homens. Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, Anás que era o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio deles, perguntavam, com que poder ou em que nome, fizestes vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, se nós hoje somos inquiridos sobre o benefício feito a um enfermo como foi ele curado, seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome está este enfermo aqui são diante de vós. Ele é a pedra, desprezada por vós, edificadores, a qual foi posta como a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, não há outro nome dado entre os homens em que devamos ser salvos. V. 5:12. O Sinédrio era, entre os judeus, o supremo conselho onde se decidiam os negócios do Estado e de religião. Pela narrativa acima, pode-se bem julgar a justiça daquele tempo, cuja maioria de membros pertencia à classe sacerdotal, cotados ainda dentre os maiores, como Anás e Caifás. Imagine o leitor que atmosfera premente havia naquele meio, absolutamente hostil aos apóstolos. Não era um conselho em que a justiça teria a sua cadeira principal, mas sim um conselho bastardo, apaixonado, no qual predominava o ódio, o despeito e o desejo de vingança e de morte. Mas o Espírito domina tudo. Contra o Espírito nada pode prevalecer, nem a opressão, nem o suborno, nem a malícia, nem a força, nem as potestades terrestres. Movidos pelos Espíritos, Pedro, como outrora nas bandas de Cesária, e no cenáculo de Jerusalém, pôs-se de pé, e em tom severo, sem vacilar, manejando a espada de 2 gumes que é a palavra da verdade e da justiça, repetiu, com todo o ardor do seu coração, o que já havia dito em seu discurso no templo,
acrescentando que o nome de Jesus está sobre todos, sobre tudo, e foi em virtude desse nome que o coxo, então presente, havia obtido o uso dos membros enfermos. Cheios de intrepidez, sem temer a condenação e a morte, os dois apóstolos aproveitaram a oportunidade para externarem entre os maiorais que constituíam o conselho, os motivos da sua fé, acrescentando corajosamente que abaixo do céu não há outro nome em que nos pudéssemos salvar, senão no de Jesus Cristo. A impotência do sinédrio. Pedro e João soltos. E ao verem a intrepidez de Pedro e João, e tendo notado que eram iletrados e indoutos, maravilharam-se, e reconheciam que haviam eles estado com Jesus, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Mandaram-nos sair do sinédrio, e consultavam entre si dizendo: que faremos a esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém que um milagre notório foi feito por eles, e não o podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los que de hora em diante não falem nesse nome a homem algum. E chamando-os ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhes: se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós, antes do que a Deus, julgai-o vós, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois de os ameaçarem ainda mais, soltaram-nos, não achando motivo para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara essa cura milagrosa. V. 1322. Por mais ardis que os sacerdotes lançassem contra os dois apóstolos, não lhes foi possível manter aqueles homens na prisão. Eles mesmos reconheceram os poderes dos apóstolos manifestados publicamente no sinédrio, por Pedro e João. Diziam abertamente que eles haviam feito um grande milagre. Mas não lhes convinha absolutamente que a glória de Deus fosse proclamada com a manifestação de maravilhas que seus apóstolos tinham o poder de operar. Se eles se curvassem, se eles se submetessem à voz dos apóstolos, teriam que renunciar ao mando, às primazias, aos primeiros lugares, ao braço de César e se aniquilariam, não seriam mais sacerdotes, e seu egoísmo e orgulho não lhes permitiam tal renúncia. A ambição de mando, a submissão ao dinheiro, o desejo de figurar constituem e têm constituído, em todos os tempos, o apanágio do sacerdotalismo. Não os podendo manter em prisão, pois, seria bem fácil que, se isso acontecesse, houvesse uma rebelião do povo, não tiveram remédio senão soltá-los. Mas ainda assim só o fizeram após grandes ameaças e promessas macabras caso eles falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Mas os apóstolos retorquiram imediatamente que não podiam submeter-se às ordens deles, em detrimento às ordens de Deus. Que eles mesmos julgassem a questão, se era possível obedecer a eles ou a Deus. Libertos da prisão, eles receberam grande manifestação de regozijo do povo, e ergueram ao Senhor fervorosa prece de graças por tê-los livrado de inimigos tão tigrinos, restituindo-os ao trabalho do apostolado, sãos e salvos, e ainda com mais fé e mais vigor do que antes. A bela oração, digna de ser lida, está no mesmo capítulo, em que nos detemos. V. 2331. Diz Lucas que, terminada a prece, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, o Espírito se manifestou novamente entre todos e com liberdade eles falavam a palavra de Deus. Um trecho de dita oração é verdadeiramente edificante. Senhor, olha para as ameaças dos nossos inimigos, e concede a teus servos, que com toda a liberdade falem a tua palavra enquanto tu estendes a mão para curar, e para que se façam milagres e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Comunidade cristã. E da comunidade dos que creram, o coração era um e a alma uma, e nenhum deles se dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas tudo entre eles era comum. E com grande poder os apóstolos davam o seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas,
vendendo-as traziam o preço do que vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um conforme a sua necessidade. V. 3235. A doutrina de Jesus é a religião da paz, da fraternidade, do desapego, finalmente, do amor não fingido. Jesus não admitia o orgulho e o egoísmo, fatores principais da desorganização social. No encontro do Mestre com Zaqueu, das propostas deste e da proclamação de Jesus, hoje entrou a salvação.